BioShock, Fortnite, a série Batman Arkham, Final Fantasy VII Remake e tantos outros jogos incríveis já foram feitos aproveitando o poder do motor gráfico Unreal Engine. Estúdios gigantes e também desenvolvedores indies utilizam para a criação de jogos e outros formatos de conteúdos de encher os olhos. Eu mesmo, aqui nesse canal, mostro os meus jogos incríveis feitos nas horas vagas, é claro, e compartilho histórias doidas graças a essa ferramenta que é de graça. Mas até vermos gráficos incríveis em jogos realmente da hora, levou muito tempo. A tecnologia atual tem uma contagem de polígonos absurda na tela, muitos elementos realistas sendo processados ao mesmo tempo e efeitos de iluminação que garantem que qualquer equipe artística competente consiga dar vida a ambientes incríveis, amazing. Mas, para falar a verdade, no começo era mais assim. Eu sou Nery Neto e nesse vídeo eu vou apresentar a evolução do motor gráfico por nostalgia e também curiosidade. Mas antes, diz aqui embaixo qual que é o melhor jogo já feito em Unreal Engine que você já jogou ou não jogou e admira, porque eu tô curioso pra saber. Além disso, um disclaimer aqui, um parênteses, eu vou falar a Unreal Engine em vez de o Unreal Engine, porque pra mim é mais intuitivo. Você pode pensar também a ferramenta Unreal, se isso te incomoda, ou o motor gráfico Unreal. Galera, tanto faz a forma como você vai chamar, na boa, isso aí, mas eu só tô avisando aqui porque eu sei que tem os profissionais de plantão, aquela galera que vai encher o saco, porque falou errado, dane-se, eu vou falar assim. Mas vamos lá, que é realmente interessante conhecer a história desse motor gráfico, tem muita informação nesse vídeo, bora lá! Para começar, nós vamos voltar a 1996 para a liberação, a divulgação da demo da Unreal Engine 1, quando a dona de Fortnite, Epic Games, ainda se chamava Mega Games. E na boa, ficou muito melhor sem esse mega, né? Jogos mega épicos, não fica tão legal. E como essa é uma gravação mais velha que eu vou mostrar aqui, é a mais velha de todas que eu vou mostrar, é claro que a gente fica assim com, né, fica bem destoante, parece muito ruim, fica muito diferente do que a gente vive hoje. Mas na verdade a qualidade também, ela não era tão ruim assim quanto tá aí aparecendo no trailer. É mais porque essa foi a imagem que eu consegui pegar na internet, então ela era um pouco melhor do que isso aí, mas enfim. O vídeo anuncia a chegada do motor gráfico para 1997 e mostra ação em 3D e uma construção com um estilo semelhante à de Doom e outros jogos antigos. E ainda, é claro, bem parecido com o que veríamos mais tarde no jogo Unreal Tournament. A Unreal Engine foi desenvolvida por Tim Sweeney. Ele começou a programá-la lá em 1995. I'm Tim Sweeney. I'm the founder of Epic Games. I've been programming all of my life. I started when I was 9 years old. I probably spend 13 or 14 hours a day on average programming or thinking about programming. Os primeiros jogos feitos para Unreal eram FPS, tiro em primeira pessoa. Então temos Star Trek Klingon Honor Guard, sim, é Star Trek em primeira pessoa e com os elementos básicos dos jogos modernos de tiro em primeira pessoa. Um exemplo simples é o Light Bounce, que é quando a luz se espalha de forma mais natural. Esse efeito era muito mais difícil de ser calculado na época e surpreendeu bastante quando ele chegou, porque as luzes dinâmicas não era uma coisa, era uma coisa que custava muito naquela época. Hoje ainda custa a luz dinâmica, então conseguir calcular elas de forma inteligente, de uma forma precisa, era muito difícil. Você até pode ver que os tiros aí no Star Trek, eles seguem, né, com luz dinâmica, então já consegue fazer ali o rastro da bala, fica muito mais realista. Mais ou menos. E apesar do ar quadradão, o jogo traz armas de diversos tipos, com animações de mortes bem pensadas para a época e até reflexos dentro da própria engine. Não é Ray Tracing, mas uau! Outro game que saiu no início da Unreal Engine foi o TNN Outdoor Pro Hunter, jogo de 1998, uma simulação ultra realista para quem tivesse vontade de caçar, só que sem sair de casa. Might as well shoot with my eyes closed. Ultra realista. O jogo te bota pra caçar e tem um menu com uma estética curiosa, com munição com um botão de seleção. É claro que o jogo é quadradão, mas é o início da utilização do motor para jogos 3D com características realistas. E só pra gente se situar nessa mesma época, a Valve estava fazendo Half-Life cantar no motor gráfico Gold Source, que foi uma versão modificada da Quake Engine e estava chamando bastante atenção.
Outro jogo feito com a primeira versão do motor gráfico da Epic Mega Games foi o Unreal. Sim, o jogo carregou o nome da engine e foi publicado pela GT Interactive e desenvolvido pela Epic Mega Games. E foi isso, ele chegou na estreia já do motor gráfico. A Unreal 1 usava Glide API em vez de OpenGL, continha linguagem de script, o que na época já ajudou na popularização do motor, e o jogo Unreal chegou a vender 1,5 milhão de unidades. Essa foi uma quantia e tanto pra época. Só que assim, apesar disso, e eu tô trazendo isso aqui só por curiosidade mesmo, porque eu fiquei curioso, fui checar, Half-Life vendeu em 1998 aproximadamente 9,3 milhões de cópias segundo a Valve. A Valve fez muita grana na época, mas enfim. Sobre a primeira Unreal, ela conseguia detectar colisão, o que permitiu aí que as pessoas programassem coisas a partir do impacto. Também ela tinha renderização, né, inteligência artificial, que também assim, era tudo muito básico na época. Mas o lance da colisão era interessante, você podia programar tiros, você podia fazer qualquer coisa que a gente pode fazer hoje com colisão. Se algo bateu, eu posso dizer, se bateu, acontece alguma coisa. O primeiro Deus Ex é um exemplo de outro jogo que saiu para Unreal 1 e também em primeira pessoa. E só para abrir um parênteses aqui, esses jogos são de 24 anos atrás. E cara, como evoluíram? Eu fico me perguntando o que vai mudar nos jogos daqui pra frente. Eu tenho até algumas ideias do que vão mudar, eu vou comentar mais pra frente, mas eu quero saber o que vocês pensam. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou passar lendo. Em Unreal 1, a gente veria jogos sendo lançados até 2003, então passamos por Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, XCOM Enforcer, Tactical Ops, Assault on Terror, que era um CS só que tipo, muito mais frenético, e ainda o jogo do Irmão Urso, da Disney, que era muito fofo, por sinal, e foi um dos últimos lançamentos com o Unreal Engine 1 em 2003. Assim como vemos acontecer agora da Unreal 4 para Unreal 5, a Unreal 2 estava em desenvolvimento enquanto o pessoal utilizava a primeira para lançar jogos. Então em 2002 veríamos os primeiros passos da Unreal 2. Mas já em 2000 a empresa liberou uma tech demo destacando algumas features que estavam sendo trabalhadas. Um sistema de estrutura óssea ali que poderia ser utilizado motion capture, então eles mostraram animação com motion capture, melhorias envolvendo a contagem de polígonos e suporte a texturas de qualidade mais alta, além também de demonstrarem animações faciais. E, além disso, foi a primeira vez que a gente viu um motor gráfico falar em mapas gigantes. E se hoje a Unreal surpreende com o suporte nesse quesito, é porque ela não começou ontem, ela começou a fazer isso há muito tempo atrás. E de novo, esse vídeo não representa exatamente a qualidade de imagem da demonstração oficial, porque foi tirada da internet, mas foi o melhor que eu consegui achar. E a estreia foi com America's Army, lançado no dia 4 de julho de 2002, dia extremamente patriótico para os norte-americanos, é o dia da independência dos Estados Unidos. E o pitch do game, o discurso de venda, era de que este era um jogo que utilizava a tecnologia computacional para dar ao público a experiência virtual de ser um soldado de forma imersiva. Vimos ainda Splinter Cell, Deus Ex Invisible War, que implementou ali um sistema de Ragdoll, que era uma das diferenças da Unreal 2 em relação à primeira. Inclusive, os códigos para Unreal 2 foram reescritos do zero para trazer melhorias significativas e conseguir consertar limitações da anterior. Também veríamos Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que eu achava simplesmente amazing. E daqui pra frente nós começaríamos a ver jogos que ainda hoje podem chamar a atenção e talvez valha a pena você encarar o gameplay. Postal 2 em 2003, Rainbow Six 3 Raven Shield em 2003 também, Spider-Man 2 em 2004, Brothers in Arms, Earned in Blood 2005, Star Wars Republic Command, que jogo bem feito, meu amigo, SWAT 4 em 2005 e até um título que ficaria marcado na história, você gostando ou não, BioShock em 2007, o primeiro. Que sem dúvida mostrou o que era possível fazer com esse motor gráfico, era possível fazer coisas realmente incríveis. E sobre outros aspectos técnicos, o motor gráfico chegou a utilizar o DirectX 9.0B. Ele começou ali com o DirectX 8, aí depois foi para 8.1B e ele chegou até o 9.0B. Outro aspecto interessante de ver é a página de documentação, que já começa a ficar grande. Hoje a documentação da Unreal é gigante, e eu achei curioso que na 2 você consegue ver todos os tópicos juntos numa mesma página. E também a página de requisitos mínimos, ela é bastante curiosa pelo tom informal que ela traz, tá? Comparado às de hoje. E ela foi escrita pelo próprio Tim Sweeney. Eu achei isso muito curioso, porque até aparece ele falando ali, né? Eu recomendo ao menos 1 GB de memória RAM se você tá comprando um computador novo agora. E ele diz ainda 1 GB de DDR.
Sim, é DDR1, tá? Que ele tá falando nessa época. Que custa só cerca de $250, então o preço não deve ser um problema. Se a gente pegar esses $250 e trazer aqui, né, se a gente imaginar fazer a correção da moeda, daria uns R$1.500 pra gente comprar no mínimo. Provavelmente sairia muito caro, por 1 GB de memória RAM. Outro ponto curioso é que eles estavam vendo surgir os primeiros processadores multithread, e ele explica que a Unreal, ela na época não conseguia utilizar para nada, não conseguia compilar utilizando vários núcleos, mas era interessante ter esses vários núcleos para que você conseguisse ficar navegando na internet, fazendo outras coisas, enquanto eram compilados todos os códigos que você fazia, porque levava muito tempo, então você deixava lá compilando para ter a prévia, enfim, para ver como é que ficou, e aí você saía e fazia qualquer outra coisa da vida, então era bom você ter um dual core para isso. Ele fala que na época o computador utilizado por todos os programadores da empresa tinha o processador Dual Athlon 1800 Plus, que operava com clock de 1533 MHz e tinha um socket 462. Esse é um processador muito ruim. Tá, atualmente. Essa página de documentação ela é uma mina de curiosidade. Vale a pena dar uma olhada se você desenvolve ou é só curioso. Sobre o suporte, a Unreal 2 ela foi atualizada e chegou a 2.5, a Unreal 2.5, e teve lançamento de jogos com ela até 2013. Killing Floor em 2009, no caminho BioShock 2 em 2010, Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist em 2013 para PlayStation 3, PC e Xbox 360. E assim, Splinter Cell ele é bonitão, tá? Ele é até dublado em Brazilian, português Brazilian, então vale a pena dar uma olhada. A Unreal 3 passou a publicar jogos a partir de 2005. O primeiro game foi Gears of War, em 2006, e teve implementação do PhysX, da NVIDIA, que é um motor de física de código aberto da NVIDIA. E sim, eu entendo que possa parecer estranho esse espaço em que os jogos são lançados em duas engines diferentes, sendo que uma é mais recente e mais moderna que a outra, né? Então por que não lançar na mais moderna? Mas é importante a gente entender primeiro, jogos são investimentos gigantes. As empresas elas querem utilizar ferramentas que já estejam consolidadas no mercado. Segundo, um motor gráfico com tantas mudanças demora para se consolidar no mercado, passar confiança, ter pessoas treinadas. E tem que entender também que os jogos levam muitos anos para serem desenvolvidos. 4 anos é um tempo que não é incomum para títulos de peso da indústria AAA. Então, se um jogo começou em 2005 e é publicado em 2009, e no meio disso é lançar uma nova engine, não tem muito o que fazer. Mas de volta ao Unreal 3, a primeira demo é de 2004 e mostrava a interação com o cenário, luzes dinâmicas, a simulação de objetos com coisas, tipo esqueletos, né, coisas que tem ali uma estrutura de rigging. Então o Ragdoll também era possível, tudo com cálculos precisos de física. Também o efeito de material brilhoso, né, o glow. Foi aí que o sistema de criação de materiais da Unreal ficou mais robusto, com a possibilidade de você criar profundidade, né? Nesse cubo, por exemplo, você tem profundidade como se houvesse uma grade, mas é só o material mesmo, não foi necessário modelar isso, sabe? Essas entradinhas. Eles também mostraram como era possível fazer algo translúcido, né, com vidro e ainda passar cor, e ainda ter o light bounce, né? Então assim, uma série de cálculos que começa ali a dar um certo realismo para os jogos. E foi também onde vimos um aumento na contagem de polígonos. Na verdade, toda evolução de motor gráfico traz uma contagem de polígonos mais alta, né? Mas isso ali foi bastante marcante, foi quando a gente conseguiu ver realmente um passo a mais para o realismo de uma maneira significativa, mais do que da Unreal 1 para Unreal 2. Para citar alguns jogos que fizeram sucesso e utilizam esse motor gráfico, a gente pode mencionar aí uma lista gigante. Alguns deles, Mass Effect em 2007, Medal of Honor Airborne em 2007, Army of Two em 2008, 50 Cent Blood on the Sand em 2009, Borderlands Dishonored, Aliens Colonial Marines, BioShock Infinite. Em 2011, o motográfico teve uma nova demonstração e não à toa com um ar muito de Batman Arkham. Arkham Asylum já tinha saído e 2011 era o ano de receber Batman Arkham City. E na boa, que gráficos incríveis a gente já estava vendo naquela época.
E só por curiosidade, a página de requisitos mantém o mesmo ar de que foi o Tim Sweeney que escreveu, só que agora parece que ele tá do lado de uma pessoa que tá escrevendo, aí ele tá digitando o que é pra escrever. Parece que tem exatamente esse feeling. Isso se perderia na Unreal 4, quando daí a documentação seria extensa e escrita de outra forma, mais pragmática, e além disso, a Unreal 4 revolucionaria o mercado e mudaria completamente a história da Epic Games. A partir da Unreal 4, nós vimos uma mudança enorme na forma como o motor gráfico passou a se vender. E pra falar a verdade, ele passou a ser de graça. Isso impulsionou demais a ferramenta e fez com que ela chegasse a pessoas que nunca teriam conhecido ela se não fosse liberada gratuitamente, de forma fácil e acessível. Conteúdos online, no canal oficial, com itens grátis sendo liberados todos os meses. E a premissa foi de que, se você ama, faça de graça, é uma vibe meio amor livre, que também não é bem assim. Porque, primeiro, os estúdios gigantes continuam pagando pelo suporte e fechando contratos com a Epic Games, principalmente porque uma das linhas finas do contrato de termos de uso é de que se você fizer um jogo que dá mais de 1 milhão de lucro, você tem que pagar royalties. E como jogos AAA precisam de um motor gráfico, né? Precisam também de suporte e com certeza vão vender muito mais do que um jogo normal feito por mim. Então eles já aproveitam e fecham um contrato com tudo incluso ali, o suporte técnico, código, fonte e o caramba. Mas fato é que a popularização do motor gráfico por meio dessa galera foi tão grande que nós vemos a empresa crescer bastante. Primeiro que imagina que você tem muito dinheiro e um estúdio de games para fazer um jogo AAA. E aí você vê essa demo aí. Tudo que é possível fazer com esse motor gráfico. Você até pode se perguntar se vale a pena aderir a esse motor gráfico em vez de você e sua equipe continuarem utilizando o que vocês estão utilizando, mas daí você pensa, poxa, como que eu vou conseguir gente para trabalhar com isso? Aí a Epic, que já pensou em tudo, apresenta que há suporte a códigos normalmente em C++ e que, paralelo a isso, a sua equipe de arte ou de suporte de programação pode trabalhar com Blueprints, que traz o essencial de códigos para que tudo possa fluir normalmente. E daí a grana começa a comer solta. Seria muito na estica se eu dissesse que a Epic Games lucrou 5,6 milhões, 4,2 milhões e 5,1 milhões de 2018 a 2020. E seria uma mentira, porque ela não lucrou esses números em milhões, ela lucrou em bilhões. E sim, tudo isso foi possível por causa do motor gráfico que deu origem a diversas estratégias. Uma delas foi se abrir para outros públicos, então pessoas que trabalham com animação e cinema, arquitetura, design, elas viram a ferramenta como um espaço simples e completo onde podiam criar seus próprios projetos. A maioria dos softwares 3D tem interações extremamente nada intuitivas, desnecessariamente complexas. A Unreal, por outro lado, considerando tudo que ela consegue fazer, ela é extremamente simples e consegue fazer muita coisa. Continua assim um espaço onde você importa cenas para criar essas cenas de forma completa, né? Se você for criar do zero ali dentro, você vai se atrapalhar e pode ser um trabalho desnecessário. Mas já ficou mais do que provado que é o motor gráfico que mais tem futuro. Além de ele ser disponibilizado de graça com suporte à comunidade, apoiar diferentes áreas, outro ponto importante foi o sucesso de Fortnite e o início da loja Epic Games Store. E para quem acredita que Fortnite está morrendo, os números mostram completamente o contrário. Tem mais de 300 milhões de usuários e a essa altura é difícil até imaginar Fortnite morrendo. Até pode acontecer, só que eu não acredito que vai acontecer isso. Além de participar do imaginário de tanta gente, de fato a Epic ela não tá de brincadeira com esse jogo. Todo esse papo de metaverso do Zuckerberg, fundador e principal nome por trás do Facebook, só prova que a Epic está anos-luz na frente, até mesmo de empresas como o próprio Facebook. Ao menos quando a gente fala desse tipo de tecnologia. Pessoas interagindo com avatares em um espaço virtual compartilhado no mesmo momento e essas pessoas estão conversando, cara, é basicamente o que a gente vê em Fortnite e o que a Epic Games está fazendo com os shows dentro desse jogo. A Epic, além de ter estrutura, ela tem pessoas ativas todos os dias usando essas estruturas. Quem mais tem um motor gráfico 3D robusto com décadas de construção e expertise de conexões do tipo? O próprio Zuckerberg falou que no começo o metaverso vai ter cara de videogame. E mesmo que não seja a Epic, a empresa a disponibilizar serviços de metaverso complexos, ela vai participar, porque as empresas vão até ela pedindo formas de conseguir fazer isso de uma maneira eficiente, relacionadas ao motor gráfico, ao espaço 3D. Então a Unreal 4 é muito robusta.
Ao longo dos anos, ela apresentou várias tecnologias interessantes para quem desenvolvia, incluindo iluminação, terrenos, contagem de polígonos, animações, várias mesmo, então assim, até o próprio Ray Tracing, e foi a que mais lançou jogos da empresa e vai continuar lançando por muito tempo. A Unreal 4 trouxe uma biblioteca de documentação nova, toda organizadinha, com imagens, vários tutoriais, várias coisinhas. E um ponto curioso também envolvendo o Tim Sweeney é que o motor gráfico ele esteve em desenvolvimento desde 2003 e até a metade de 2008 ele foi desenvolvido só pelo Tim Sweeney. Cara, pensa no quanto esse cara deu a alma por esse motor gráfico. Foi só em 2012 que algumas pessoas puderam ver o que estava sendo feito, né, um pouco melhor ali, né, pessoas que eram fora do círculo da Epic Games, não a Epic Mega Games agora. E sobre os jogos lançados eu nem preciso dizer, porque estavam passando aí, também foram muitos jogos. A Unreal 5 chegou com ideias audaciosas, vamos dizer assim. Ela chegou com acesso antecipado para todo mundo em 2021 e é o amadurecimento maior já compartilhado pela Epic. Ela traz diversas funcionalidades novas focando em entregar tudo o que é necessário para cinema, arquitetura, desenvolvimento de jogos e tudo isso em um só lugar. E eu falei tudo isso também sobre otimização porque a Unreal 5 ela tem um foco muito grande em tempo real, renderizar tudo com um retorno imediato sem precisar pré-renderizar tudo. E para isso ela precisa ser leve, ela precisa ter códigos que consigam fazer isso de forma inteligente. E esse é um grande sinal de avanço. Lembra lá do Tim Sweeney falando que precisa de um processador dual-core para você ficar fazendo outras coisas enquanto compila os códigos? Vem daí a frustração. Os programadores eles não só precisam executar comandos complexos, como eles também precisam esperar a compilação das coisas, que é um grande pé no saco. E também para os artistas, as luzes e motores gráficos para calcular o comportamento delas, o Light Bounce é uma eternidade e tem melhorado muito com o avanço das máquinas e também dos softwares. Tim Sweeney está realmente certo. Em algum momento você não vai precisar parar por muito tempo para calcular o traçado de raios das luzes. E essa ideia é a base da Unreal 5. Você pega a luz e coloca num canto e sai programando. Você não precisa se preocupar porque ela é uma luz dinâmica. E claro, esse tipo de luz, calculada a todo instante, custa muito caro em performance. Mas não é contando também com os PCs de agora que ele está fazendo isso, que isso está sendo implementado. Isso é pensando realmente no futuro. Está sendo implementado, ponto. O Unreal 5 ela traz uma estrutura necessária para que você consiga isso e consiga desenvolver mais para frente. Também a contagem de polígonos está absurda e há inúmeras ferramentas novas para que os desenvolvedores consigam trabalhar com mais facilidade com isso, além, é claro, dos MetaHumans. Cara, deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui. Ela pode, a qualquer momento, se tornar ou criar uma rede social 3D em que será extremamente fácil contar histórias, aproveitando tudo que ela oferece, utilizando os MetaHumans, que são disponibilizados de graça, a ferramenta de criação de personagens 3D de altíssima qualidade de graça. E isso, com a popularização do Motion Capture corporal, vai dar origem a uma série de pessoas gerando conteúdo de altíssima qualidade 3D. E claro, jogos também, né? E assim, eu acredito que a captura de motion capture mais pra frente vai ser 2D, você não vai precisar, você vai conseguir com uma webcam, tá? Eu acredito que não vai precisar de profundidade. Profundidade vai ficar pro cinema mesmo, sabe? Pra ter detalhes muito incríveis. Mas o 2D pra 3D é uma coisa que já tá rolando e que eu acho que vai rolar ainda mais daqui a pouco, sabe? E como todo mundo tem um celular, basta gravar e fazer o motion capture. Mas enfim, o futuro dos jogos terá sem dúvida nenhuma indies de altíssima qualidade. E só para voltar um passinho aqui, iluminação é realmente o próximo passo de qualidade visual nos games. Esqueça a contagem de polígonos. Isso a gente consegue resolver com otimização e outras coisinhas, mas iluminação em tempo real é o realismo. Afinal, tudo que a gente enxerga só é possível de ser visto por causa da luz. Então, quando a gente conseguir espelhar isso para os jogos, porque a gente consegue perceber a artificialidade com muita facilidade. E isso também vai além da expressão facial, vai também em como a gente enxerga o mundo. A gente sai na rua, a gente vê como é que é o mundo, a gente vê a luz refletindo nos lugares. Então a gente sabe o que é real. Nos jogos a gente se engana um pouco. E quando isso rolar, meu amigo, quando o desenvolvedor conseguir colocar uma luz no ambiente e não precisar se preocupar muito com o desempenho dela, vai dar um salto enorme para a qualidade dos games.
Os primeiros jogos em Unreal 5, nessa data que eu tô gravando o vídeo, na verdade são adaptações de Unreal 4 para Unreal 5. Então eles não trazem o que é de mais novo, sabe, sobre o motor gráfico. O ideal é a gente esperar aí mais alguns anos, que daí a gente vai começar a ver realmente jogos feitos do zero em Unreal 5 que trazem o que é de melhor. E também pensando nas próximas gerações de placas de vídeo e também consoles. Esse vídeo foi uma grande curiosidade com algumas notas pessoais também sobre Unreal Engine, Epic Games e tudo mais. Então, obrigado por ter ficado até o final. Se te interessar em entrar nesse mundo, é só clicar aqui embaixo no meu curso para dar uma olhada. E se não é, se você não tem interesse em desenvolver, mas tem curiosidade, fica aqui nesse canal que vai ter muito conteúdo. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!